pessoal que se gestava no coração de seu regente. Nero, o imperador cuja vontade era lei e cujo capricho podia desencadear o apocalipse ou a indulgência mais excêntrica, encontrava-se imerso no abismo de dor que desafiava a compreensão dos que o rodeavam. A perda, uma força implacável e democrática, havia atingido até o mais poderoso dos homens, e a morte de Popeia Sabina, sua amada, embora talvez também vítima de suas próprias mãos num acesso de fúria desenfreada, havia deixado uma ferida supurante em sua alma, já turbulenta. Era um paradoxo cruel, o homem capaz de ordenar incêndios para remodelar sua cidade, de eliminar quem considerava obstáculos com uma frieza calculada, desmoronava-se diante da ausência de uma mulher. Uma tristeza que com o tempo se atenuaria e permitiria a cura. Não. Na psique de Nero, a dor havia se metamorfoseado numa obsessão devoradora, um monstro insaciável que exigia uma solução, uma restauração que o tempo e a lógica não podiam oferecer. Seu amor por Popeia, um amor retorcido e possessivo em vida, havia se transformado numa idolatria mórbida na morte, uma fixação tão profunda que embaçava a realidade, desvanecendo os limites entre o possível e o quimérico, entre o aceitável e o grotesco. A corte imperial, um ninho de víboras, onde a sobrevivência dependia da doação e da leitura, precisa do estado de espírito do imperador, observava com uma mistura de pavor e desespero como a mente de Nero afundava cada vez mais nas profundezas de um delírio incontrolável. A cada dia que passava, o véu de sanidade afinava, revelando uma personalidade ainda mais errática, mais propensa a explosões de cólera, mais empenhada em satisfazer seus desejos mais inverossímeis, não importando o custo humano ou a deformação da dignidade alheia. O próprio ar do palácio parecia tornar-se denso com a carga de sua aflição distorcida, uma aflição que não buscava consolo na aceitação, mas na negação mais rotunda e na fantasia de uma impossível ressurreição. Os sussurros se espalhavam como um miasma, falando das tentativas desesperadas do imperador de invocar o espírito de Popeia, de suas súplicas aos deuses, de sua insistência em vê-la novamente, de tocá-la, de sentir sua presença. A ideia de que sua amada, ou pelo menos uma réplica perfeita dela, pudesse voltar a ele, começou a germinar na terra fértil de sua mente perturbada, uma semente de loucura regada por lágrimas de autopiedade, e pela ilimitada capacidade de um déspota de exigir o impossível. A natureza de seu poder era tal que a distinção entre o desejo e a realidade havia se apagado por completo. Para Nero, querer algo com veemência suficiente significava que, por direito divino ou imperial, deveria materializar-se. A tragédia pessoal da perda havia escalado para uma crise existencial para todo o império, porque a linha entre a esfera íntima do imperador e a esfera pública do Estado romano era inexistente. Seus caprichos não eram meras excentricidades de um homem, eram decretos que alteravam vidas, desmantelavam famílias e redefiniram a moralidade. O ambiente na corte era de constante tensão, um silêncio expectante salpicado apenas pelo ranger das togas e o leve tilintar das joias, enquanto todos tentavam antecipar a próxima reviravolta no labirinto da mente imperial. A tirania de Nero não se manifestava unicamente em execuções sumárias ou editos cruéis, revelava-se também nesta exigência de que o mundo se moldasse à sua dor, que a realidade se dobrasse à sua fantasia, que a própria natureza se subjugasse ao seu desejo mais íntimo e perverso. A loucura de sua obsessão não era um fenômeno isolado, mas um sintoma de um poder sem contrapesos, de uma autoridade tão vasta que permitia ao seu possuidor habitar uma bolha de auto-engano, onde as leis da física e da mortalidade podiam ser, pelo menos em sua mente, suspensa. A profunda pena que o embargava era, neste contexto, uma força destrutiva, um catalisador para uma espiral descendente, em que a compaixão se extinguia e só restava o egoísmo mais puro, a necessidade imperiosa de saciar um anseio irrealizável a qualquer preço. Esta obsessão não se manifestava apenas no isolamento e na melancolia, pelo contrário, era uma força ativa que impulsionava Nero a buscar uma solução externa para seu tormento interno, uma forma de projetar sua dor e seu desejo no mundo que o rodeava, arrastando outros para seu particular inferno pessoal. A busca de uma imagem, de um substituto, de uma réplica viva de Popeia,
tornou-se a missão primordial de sua existência, acima dos assuntos do Estado, das intrigas políticas e das necessidades de seu vasto império. A lógica se dissolveu no éter de seu desespero, e a sanidade foi eclipsada pela visão distorcida de uma impossível reunificação. A forma como suas emoções desordenadas podiam transformar-se em ordens devastadoras, em caprichos que desmantelavam vidas alheias com a mesma facilidade com que construía palácios efêmeros. Assim, em meio ao luxo desmedido e à corrupção inerente ao topo do poder romano, a dor de Nero pairava como uma nuvem tóxica, incubando uma ideia que, por sua própria natureza, estava destinada a infligir um sofrimento incalculável sobre uma alma inocente e a cimentar a reputação de seu imperador como um tirano cujo egocentrismo não conhecia limite, nem mesmo os da morte e da identidade humana. A tragédia de Popeia se reproduzia numa farsa ainda mais obscura, uma que arrastaria um jovem a um abismo de negação e tormento existencial. Tudo para saciar o insaciável vazio que a morte havia deixado na alma de um déspota. A semente dessa obsessão, plantada no terreno fértil de um poder absoluto e uma psique quebrada, estava prestes a germinar, e seus frutos seriam a dor, a anulação e uma das histórias mais estranhas e perturbadoras da antiga Roma. O desespero de Nero não era um desespero passivo, desses que consomem a pessoa por dentro até deixá-la em estado de languidez. Era, pelo contrário, um desespero ativo e destrutivo, que buscava remédios na realidade circundante, sem importar a lógica ou a moralidade dos... Em sua mente, imbuída de um poder sem limites e uma percepção distorcida da onipotência, a morte de Popeia não podia ser um ponto final, mas uma interrupção, um erro cósmico que ele, o imperador ungido, deveria corrigir. Esta convicção não era uma simples fantasia passageira, era o motor de sua existência, uma missão autoimposta que justificava qualquer atrocidade e qualquer transgressão em nome da restauração de sua amada. A corte, acostumada aos giros excêntricos de seu imperador, não pôde senão presenciar com horror e, ao mesmo tempo, com a prudência da autoconservação, como esta obsessão se cristalizava em uma demanda concreta, a aparição de Popeia, não a recordação, não a memória, não o luto aceito, mas a presença física, o toque, o olhar. O vazio deixado por Popeia não era apenas um buraco em seu coração, mas uma ausência palpável em sua visão de mundo, uma falha na perfeição de seu universo autocentrado. Para Nero, a morte de Popeia era uma afronta pessoal, uma traição do destino, e ele, como senhor do destino de milhões, não podia tolerar tamanha insubordinação. A ideia de que sua dor pudesse não ter solução era inaceitável para uma mente acostumada a ter todos os seus desejos satisfeitos instantaneamente e sem objeções. Um homem comum poderia ter caído na melancolia, na introspecção, ou mesmo na busca de um novo amor para mitigar a dor. Mas Nero não era um homem comum. Era o príncipe, o pontífice máximo, o censor, o imperador, sua vontade em teoria, e na prática, sobrepunha-se à vontade dos deuses no Olimpo e à dos mortais na terra. Sua dor, portanto, não podia ser mitigada por métodos ordinários. Exigia uma solução tão extraordinária e transgressora quanto sua própria posição. Os conselheiros, os libertos, os escravos, todos se moviam com uma cautela extrema, sussurrando e observando, tentando decifrar os sinais, de antecipar o próximo capricho que poderia lhes custar a vida, ou pior ainda, a obsessão de Nero por Popeia não era um segredo. Exibia-se publicamente em seus lamentos, em seus discursos, em sua persistente recusa em seguir em frente. Mas o que poucos podiam prever era a forma concreta que essa obsessão tomaria, a direção tão particular e cruel que sua busca por alívio seguiria. A mente de Nero, já desequilibrada por anos de indulgência e ausência de qualquer limite moral, havia se libertado das cadeias da realidade. Havia construído um universo pessoal, onde as regras eram as suas próprias, onde a morte não era o fim, e onde os vivos podiam ser moldados à imagem dos mortos. A loucura não era uma fraqueza, mas uma forma de poder, uma ferramenta para impor sua visão distorcida sobre um mundo que não tinha mais remédio senão se submeter. Neste clima de delírio imperial e profunda autopiedade, a busca de um substituto de um eco físico de Popeia
não era uma opção, mas uma necessidade imperiosa, uma solução imposta pela tirania da dor e da onipotência. A semente dessa aberração, alimentada pelo ilimitado poder de um imperador imerso no luto, estava prestes a germinar em uma forma que desafiaria toda noção de humanidade e moralidade, e que deixaria uma marca indelével na história, não apenas por sua crueldade intrínseca, mas pela profunda ressonância psicológica que sua história manteve ao longo dos séculos. Esta foi a gênese de uma das histórias mais perturbadoras da antiga Roma, um testemunho sombrio de como o poder desmedido e a mente enferma de um homem podem convergir para criar uma tragédia de proporções épicas, não para o mundo exterior, mas para a vítima silenciosa de sua megalomania. A sombra do luto alongava-se sobre o palácio dos Césares, mas não era o luto reverente e solene que se esperaria pela imperatriz defunta. Era um luto pervertido, distorcido pela mente de um homem que se recusava a aceitar a realidade da perda. Nero não chorava Popeia como se chora um ente querido que partiu. Ele chorava como se lamenta a quebra de uma posse preciosa, um objeto de beleza insubstituível que havia adornado sua vida e que agora, de repente, lhe havia sido arrebatado. Esta apropriação da dor, esta transformação da pena em um ato de posse continuada, é crucial para entender o caminho que sua obsessão tomaria. Para ele, Popeia não era apenas uma pessoa, era uma extensão de seu próprio ego, um símbolo de seu status, de seu gosto, de sua capacidade de atrair e possuir o mais desejado. Sua morte não era apenas uma tragédia, mas uma afronta pessoal, uma mancha em sua perfeita e autoproclamada existência. Guar em Roma, já carregado pelos ecos de suas crueldades passadas, o parricídio, o fratricídio, as purgas de senadores e cidadãos igualmente, agora vibrava com uma nova e assustadora nota, a de uma obsessão que transcendia os limites da razão e da decência. Os murmúrios no fórum e nas domus patrícias falavam das noites de Nero, de seus gritos, de suas invocações aos deuses, não para a paz da alma de Popeia, mas para seu retorno. Falavam de suas longas horas de reclusão, examinando retratos e esculturas de sua falecida esposa, tentando conjurar sua imagem, de preencher o vazio que sentia. Mas o vazio era grande demais, e sua necessidade de controle, avassaladora demais. Este desejo de restauração não era um simples anseio nostálgico, era uma exigência categórica de sua mente tirânica, uma manifestação a mais de sua absoluta incapacidade de aceitar qualquer limite à sua vontade. A morte era o último limite, a única força que escapava ao seu domínio, e em seu delírio, Nero propôs-se a desafiar até mesmo essa força implacável. Sua dor não era uma emoção que o humanizava, era paradoxalmente uma que o desumanizava ainda mais, porque o impulsionava a tratar os outros como meros objetos, como ferramentas para aplacar seu próprio tormento. Os cortesãos, os servos, os artistas, os filósofos que pululavam em sua corte, todos se viram presos na órbita de sua loucura, obrigados a serem espectadores, em última instância, cúmplices de seus caprichos mais sombrios. A atmosfera era de uma tensão palpável, de uma quietude ominosa que precede a tempestade. Ninguém sabia que nova extravagância, que nova crueldade, surgiria do vulcão de sua dor. E assim, enquanto Roma continuava sua marcha imparável de conquistas e burocracia, no epicentro de seu poder, uma mente quebrada cozinhava lentamente, tramando uma aberração que converteria a vida de um inocente no espelho mais cruel de uma obsessão doente. O pano de fundo havia se erguido sobre uma das tragédias mais íntimas e ao mesmo tempo mais públicas do Império Romano, uma história que revelaria a brutalidade de um poder sem contrapesos e a fragilidade da identidade humana diante da tirania do desejo alheio. O imperador, em seu desespero, havia começado a manifestar um comportamento que ia além do luto convencional, adentrando o terreno do que só podia ser descrito como uma patologia profunda. Não se contentava com os rituais fúnebres nem com o consolo que ofereciam os poetas e filósofos. Seu anseio por Popeia havia se transmutado em uma necessidade imperiosa de revivê-la, de voltar a ver seu rosto, de ouvir sua voz, de sentir sua presença física. Essa exigência, inaudita em sua audácia, era um reflexo direto da ilimitada extensão de seu poder. Para Nero,
O impossível era apenas uma palavra para aqueles que careciam de sua autoridade e sua determinação. A ideia de que sua dor pudesse ser mitigada pela mera sucessão do tempo ou pela companhia de outras mulheres era impensável. Apenas a imagem viva de Popeia podia acalmar o tormento que o consumia. E se a vida não podia devolvê-la, então a vida teria que ser moldada para se ajustar ao seu capricho. A corte, que havia sido testemunha de seus crimes mais atrozes e de suas extravagâncias mais estrambóticas, agora observava com uma mistura de consternação e servilismo a manifestação dessa nova e particular loucura. Os rumores se espalhavam pelos corredores de mármore do palácio, falando das tentativas falhas de Nero de encontrar consolo na semelhança de outras mulheres, de sua frustração ao descobrir que nenhuma podia emular a imagem que tão vividamente persistia em sua mente. Essa busca não era discreta, era uma obsessiva e pública inspeção da população, uma caçada a uma sombra, a um reflexo do perdido. Os espiões e os cortesãos, ansiosos por agradar ao imperador e por desviar sua ira de si mesmos, embarcaram na tarefa de buscar alguém, qualquer um, que pudesse possuir um vislumbre, uma sugestão, da semelhança com a defunta imperatriz. A natureza dessa busca era em si mesma um ato de desumanização, uma redução dos indivíduos a meros atributos físicos, a fragmentos da imagem de Popeia que Nero tanto ansiava. Nesse contexto de desespero imperial e de uma corte imersa no medo e na adulação, a vida de qualquer pessoa que possuísse alguma característica incomum ou notável tornava-se precária, suscetível de ser arrastada ao turbilhão da loucura do imperador. E assim foi em meio a esse frenesi, em algum canto da vastíssima e densamente povoada Roma, a existência de um jovem, de um escravo ou liberto, cuja aparência casualmente lembrava da defunta Popeia, foi notada e sem que ele soubesse. Seu destino ficou selado pelo capricho mais cruel e caprichoso do homem mais poderoso do mundo. A sombra da obsessão de Nero havia se posado sobre Sporo, um nome que em breve desvaneceria sob o peso de uma identidade imposta, uma vida forçada a ser o eco de uma morte. Este foi o preâmbulo de uma tragédia singular, um ato de tirania psicológica que iria além da mera opressão política ou física, adentrando a aniquilação de uma alma. A loucura de um homem, amplificada pelo poder absoluto, havia se preparado para consumir uma vida inocente no altar de sua dor perversa. A busca de Nero, impulsionada por uma mistura de luto, megalomania e um retorcido senso de beleza, não era de encontrar uma nova companheira, mas a de ressuscitar uma fantasia. Não queria uma substituta, mas uma réplica, um eco perfeito da mulher que, em sua mente, não deveria ter desaparecido. Os palácios, as vilas, as ruas de Roma foram vasculhados por seus agentes, procurando essa quimera, essa imagem viva que pudesse acalmar a tempestade em sua alma. Não era um exercício sutil, as características de Popeia, seu cabelo dourado, sua tez clara, seus traços delicados, tornaram-se o padrão de uma busca implacável. E assim, entre os inúmeros habitantes de Roma, no vasto emaranhado social, onde as vidas individuais mal contavam diante da magnitude do império, surgiu o nome de Sporo. Não era um nobre, nem um militar de alta patente, nem um artista de renome. Era simplesmente um jovem escravo, ou talvez um liberto, cuja existência transcorria à margem da grande máquina imperial, invisível aos olhos da elite, até aquele fatídico momento. Sua descoberta não foi o resultado de uma busca intencionada por um homem para tal fim, mas o golpe de sorte, ou melhor, o golpe do destino, na desesperada caçada por uma semelhança. O que fez Sporo se destacar da multidão não foi seu status, sua riqueza ou sua linhagem, mas um mero acidente genético, uma conjunção de traços físicos que, sob a luz do anseio obsessivo de Nero, brilharam com o reflexo de Popeia. Seu rosto, sua compleição, talvez até a forma de suas mãos, ou o modo como seu cabelo caía, tudo isso se alinhava, de uma maneira inquietantemente precisa, com a imagem que o imperador tinha gravada a ferro e fogo em sua mente, em seu coração perturbado. O momento de sua descoberta deve ter sido um instante carregado de terror e assombro para Sporo,
uma transfiguração abrupta de sua existência anônima no objeto do olhar imperial. A notícia de sua existência chegou a Nero como uma revelação, um sinal divino, a resposta às suas súplicas mais desesperadas. A reação do imperador não foi de surpresa, mas de uma convicção quase religiosa de que havia encontrado o que procurava. Para ele, Esporo não era um indivíduo, não era um jovem com seus próprios pensamentos, medos e esperanças. Era desde o primeiro instante, uma tela em branco, um recipiente vazio, que podia ser preenchido com a imagem de Popeia, um molde vivo para uma fantasia morta. A ironia da situação não podia ser mais cruel. Ser escolhido, não por méritos próprios, mas pela casualidade de uma semelhança física, era o prelúdio de um pesadelo. A vida de Esporo, até então, teria sido a de um escravo ou um liberto na vasta e complexa sociedade romana, marcada pela servidão e pela invisibilidade. Seu futuro provavelmente implicava uma vida de trabalho árduo e silencioso, uma existência apenas perceptível no grande tapeçaria da história. Mas de repente, seu destino desviou-se de seu curso pré-estabelecido, não para a liberdade ou a prosperidade, mas para uma escravidão de um tipo muito mais insidioso e profundo, a escravidão da identidade. A objetificação de Esporo começou no preciso instante em que sua semelhança com Popeia foi notada pelos olhos de Nero. Já não era um ser humano, era um espelho, uma propriedade, um meio para um fim. Sua individualidade desvaneceu-se antes mesmo de a transformação física e psicológica começar. Essa descoberta foi o ponto de inflexão, o limiar de um inferno pessoal que consumiria sua juventude e o levaria a um final trágico. A escolha de Esporo não foi uma escolha baseada no afeto ou no respeito, mas em uma necessidade patológica, um desespero para preencher um vazio emocional com uma réplica. Nesse ato, Nero não apenas demonstrou a brutalidade de seu poder, mas também a profundidade de seu próprio delírio, sua absoluta incapacidade de distinguir entre uma pessoa e um objeto, entre a vida e uma fantasia. O destino de Esporo ficou selado nesse momento, arrastado pela voragem de uma obsessão imperial que não conhecia limites, nem mesmo os da humanidade básica. A descoberta de Esporo, longe de ser um momento de alívio para o atormentado imperador, tornou-se a faísca que acendeu a fase mais brutal e desumanizadora de sua obsessão. A semelhança física não era suficiente para Nero. Essa imagem deveria ser aperfeiçoada, moldada, transfigurada até converter-se em uma cópia exata e vivente de Popeia. A loucura havia alcançado um novo limiar, e sua manifestação seria uma violação profunda da dignidade e da integridade física e psicológica de um ser humano. A ordem foi inequívoca e assustadora em sua simplicidade. Esporo deveria ser transformado não só em aparência, mas em essência, na imperatriz defunta. O primeiro passo dessa macabra metamorfose foi a mutilação de seu corpo, uma operação brutal e desonrosa na Roma antiga. Nero ordenou que Esporo fosse submetido a uma orquiectomia, ou seja, que fosse castrado. Essa prática, comum para a criação de eunucos destinados a servirem haréns ou como guardiões de mulheres, adquiria nesse contexto um significado muito mais obscuro e perverso. Não se tratava de assegurar a castidade ou a lealdade, mas de apagar sistematicamente os atributos masculinos de Esporo, de despojá-lo de sua virilidade para que sua figura pudesse encaixar, da maneira mais literal e grotesca possível, no molde feminino que Nero havia forjado em sua mente obsessiva. A sobrevivência de Esporo a esse procedimento fala de uma resistência física, mas não da ausência de um sofrimento imenso. A dor física, aguda e lacerante, era apenas o prelúdio de uma agonia muito mais profunda. Além do trauma corporal, a castração era um ato simbólico de aniquilação. Na sociedade romana, a virilidade era fundamental para a identidade masculina, ligada à honra, ao status e à capacidade de perpetuar a linhagem. Despojar um homem de sua masculinidade não era apenas uma alteração fisiológica, era uma demolição de seu ser social, uma afronta irreparável à sua dignidade. Nero não estava apenas alterando o corpo de Esporo, estava tentando apagar sua identidade, seu gênero, seu lugar no mundo, para reescrevê-lo segundo seus próprios desejos. O objetivo não era apenas fazê-lo parecer feminino, era anular sua masculinidade para que a feminilidade,
imposta não tivesse competição. Não era simplesmente um capricho estético, mas um intento de engenharia humana, um esforço para remodelar a própria natureza, para satisfazer uma fantasia doentia. A mutilação era o primeiro golpe em uma campanha implacável para despojar Sporo de sua individualidade, para transformá-lo de um ser humano em um mero objeto, em uma marionete vivente. A crueldade não residia unicamente na dor infligida, mas na intenção de apagar a essência de uma pessoa, de forçá-la a habitar uma identidade que lhe era completamente alheia, uma identidade que havia sido construída sobre a sombra de uma mulher morta. Os médicos que realizaram a cirurgia, se é que foram profissionais, agiram sob coação, tornando-se instrumentos da tirania imperial. Seu conhecimento, em vez de ser utilizado para curar, foi pervertido para mutilar e distorcer, tudo em nome de um capricho despótico. Esse ato fundacional da transformação de Sporo sublinha a depravação de Nero e a aterrorizante magnitude de sua obsessão. O corpo de Sporo tornou-se o primeiro campo de batalha na guerra do imperador contra a realidade e contra a identidade de outro ser humano, uma guerra que Sporo, lamentavelmente, não podia ganhar sem uma resistência que, naquele momento, era impensável. A desumanização havia começado da maneira mais visceral e brutal, lançando as bases para o tormento psicológico que se seguiria. A metamorfose forçada de Sporo não parou na brutal alteração física, foi um processo integral que abarcou cada aspecto de seu ser, uma tentativa metódica e cruel de reeducá-lo para que habitasse a identidade de uma mulher morta. Uma vez que seu corpo foi submetido à mutilação, sua mente e seu comportamento se tornaram o próximo campo de batalha. Nero, com a implacável determinação de um diretor de cena obsessivo, orquestrou um rigoroso treinamento destinado a apagar qualquer vestígio da masculinidade de Sporo e a imbuí-lo com os gestos, a voz e os modos de Poppaea Sabina. Este treinamento não era uma simples lição de etiqueta, era uma imersão total em uma nova identidade, uma reconfiguração de cada fibra de seu ser para que se ajustasse à fantasia do imperador. Mestres de dança, oradores e provavelmente até as próprias damas da corte foram instruídos a ensinar Sporo como se mover com a graça de uma mulher romana de alta estirpe. Ele foi instruído no delicado rebolado dos quadris ao caminhar, na sutileza dos gestos das mãos ao falar, na forma de sentar e levantar com a modéstia e a elegância esperadas de uma imperatriz. Cada movimento natural de seu corpo, cada postura que delatasse seu gênero biológico, deveria ser erradicado e substituído por uma coreografia imposta. Ele foi ensinado a modular seu tom, a suavizar sua dicção, a adotar o timbre e a entonação que se consideravam femininos na época, talvez até a imitar a fala particular de Poppaea. Isso não apenas afetava como ele soava, mas como ele respirava, como articulava, como se expressava verbalmente, o que implicava uma reeducação fundamental de seus músculos vocais e de seu cérebro. As lições de comportamento se estenderam a todas as esferas da vida social. Sporo foi treinado na arte da conversação feminina, na expressão de emoções consideradas adequadas para uma mulher, na forma de interagir com os homens e as mulheres da corte. Ele foi ensinado a adotar as expressões faciais de Poppaea, a sorrir de certa maneira, a olhar com uma mistura de recato e encanto, a refletir a personalidade que Nero lembrava e ansiava de sua defunta esposa. A mente de Sporo estava sendo violentada, forçada a se dissociar de sua própria identidade para assumir uma alheia. Cada dia era uma lição na negação de si mesmo, uma internalização da pessoa de Poppaea. Como resistir, quando cada aspecto de sua existência estava sob o escrutínio constante e a vontade tirânica do imperador? A resistência teria significado a morte, ou um tormento ainda pior. Portanto, Sporo se viu obrigado a se tornar o ator principal de uma obra macabra, onde seu próprio era o personagem sacrificado. 2. A repetição constante desses comportamentos, a pressão incessante pela perfeição, a impossibilidade, um erro, tudo isso deve ter criado um estado de angústia e confusão mental. A linha entre Sporo e Poppaea tornava-se cada vez mais borrada, não apenas para Nero, mas horrivelmente para o próprio Sporo. Ele estava se tornando um eco vivente, um fantasma de uma mulher que nunca foi. Esse treinamento não era um ato de amor ou cuidado, mas uma tortura psicológica. Era uma tentativa de apagar sua essência,
de despojá-lo de sua humanidade individual e convertê-lo em um mero recipiente para a projeção da obsessão de Nero. Cada lição, cada gesto forçado, cada palavra pronunciada com uma voz alheia, era um prego a mais no caixão da identidade de Sporo, um passo a mais em direção à sua completa aniquilação como ser autônomo. Esse processo de moldagem da personalidade, imposto pela força e alimentado pelo terror, sublinha a profunda crueldade de Nero e a vulnerabilidade extrema daqueles presos na órbita de seu poder. A transformação de Sporo não foi apenas um capricho excêntrico, foi um ato de violência psicológica, um testemunho do poder destrutivo da obsessão levada ao extremo. O processo de despojamento da identidade de Sporo atingiu seu ponto culminante e mais simbólico com a imposição de um novo nome e a obrigação de vestir as roupas da imperatriz falecida. Em seu delírio, não buscava apenas uma semelhança física ou um comportamento mimético. Buscava uma substituição total, uma anulação da individualidade de Sporo, para que a ilusão de Poppaea Sabina fosse completa, e para ele, real. O nome, uma âncora fundamental da identidade pessoal e social, foi o primeiro a ser arrancado. Sporo foi ordenado a adotar o nome de Sabina, o segundo nome da defunta imperatriz Poppaea Sabina. Esse ato, aparentemente simples, era na realidade uma profunda violação simbólica. O nome é mais que uma etiqueta. É o vínculo com a genealogia, a história pessoal, a memória de quem se é. Ao despojar Sporo de seu nome original e forçá-lo a usar o de uma mulher morta, Nero não apenas lhe negava seu passado, mas tentava reescrever seu presente e seu futuro. Era uma declaração brutal de que Sporo, o indivíduo, já não existia. Só restava Sabina, a réplica, o eco. A carga psicológica de ser chamado por um nome que não lhe pertencia, um nome que evocava uma mulher morta, deve ter sido imensa, uma tortura constante que lhe lembrava sua forçada existência vicária. Cada vez que alguém pronunciava esse nome, era um golpe a mais em sua própria psique, uma confirmação de que seu eu verdadeiro estava sendo apagado. Sporo foi ataviado com os luxuosos trajes que Poppaea havia usado em vida, as estolas de seda finamente bordadas, as túnicas de linho mais delicadas, os véus translúcidos que uma vez haviam coberto o rosto da imperatriz. Cada peça de tecido, impregnada com o aroma e a memória de Poppaea, convertia-se em uma mortalha simbólica para a identidade de Sporo. As joias, os colares de pérolas, os braceletes de ouro, os anéis cravejados com pedras preciosas que uma vez haviam adornado o corpo de Poppaea, agora pesavam sobre Sporo, não apenas fisicamente, mas com o peso de uma identidade robusta. Cada gema brilhante era um lembrete da mulher que ele estava suplantando, cada fio de seda, um véu que ocultava seu próprio ser. A vestimenta na Roma antiga era um marcador social e de gênero inconfundível. As togas para os homens, as estolas para as mulheres. Forçar um homem a usar vestimenta feminina era uma humilhação pública e uma declaração de sua completa subjugação. Além disso, ao vestir as roupas de Poppaea, Sporo não só se tornava uma mulher aos olhos do mundo, mas especificamente Poppaea. Era uma reencarnação forçada, um fantasma vivo caminhando pelos corredores do Palácio Imperial. A experiência para Sporo deve ter sido um tormento psicológico constante. Ver-se no espelho vestido como Poppaea, ouvir seu próprio nome substituído pelo dela, viver dentro dos objetos que ela havia possuído, tudo contribuía para uma dissociação profunda. Quem era ele em meio a tudo isso? O que restava de Sporo quando cada aspecto externo de sua pessoa havia sido reescrito para emular outra? A presença constante da sombra de Poppaea, materializada em sua própria existência, deve ter sido aterrorizante. Para Nero, esses atos eram a culminação de seu projeto de restauração, a prova palpável de que ele havia conseguido trazer sua amada de volta. Para Sporo, eram a evidência irrefutável de sua própria aniquilação, um lembrete constante de que sua vida já não lhe pertencia, mas que era uma propriedade, uma extensão da loucura de seu mestre. O simbolismo do nome e da vestimenta é poderoso. A usurpação desses elementos essenciais da identidade foi um passo crucial na desumanização de Sporo, transformando-o de um indivíduo em um objeto,
no recipiente vazio de uma obsessão imperial. Sua humanidade desvanecia lentamente sob o peso das roupas e do nome de uma mulher morta. O ápice da obsessão de Nero e a completa anulação da identidade de Sporo chegaram com a farsa imperial de um casamento. Uma cerimônia que desafiava toda convenção e moralidade e que não apenas formalizava a relação aberrante, mas a exibia ao mundo. Nero, em seu delírio, não se contentou em transformar Sporo em uma réplica particular de Popeia, exigiu que o mundo inteiro reconhecesse Sabina como sua legítima imperatriz, a esposa que havia retornado da morte. A cerimônia nupcial foi realizada com toda a pompa e o boato que correspondiam a um casamento imperial. Não foi um ato clandestino, mas um espetáculo público, mais uma manifestação da vontade despótica de Nero de impor sua fantasia sobre a realidade. Os detalhes do casamento devem ter sido uma zombaria às tradições romanas, embora ninguém ousasse dizê-lo em voz alta. Sporo, vestido com o véu de noiva, a túnica nupcial e as joias de Popeia, foi forçado a participar dos ritos sagrados, a trocar os votos, a submeter-se à paródia de uma união que era, em sua essência, uma violação. A presença dos mais altos dignitários de Roma, obrigados a serem testemunhas dessa aberração, sublinha a magnitude da tirania de Nero. Senadores, magistrados, militares, todos deviam acenar com a cabeça, oferecer seus cumprimentos e validar uma farsa que sabia a sacrilégio e loucura. O silêncio que acompanhava essas cenas não era de reverência, mas de um terror profundo, um medo da imprevisibilidade do imperador e das consequências de qualquer desaprovação. Ele foi forçado a acompanhar Nero em todas as funções públicas, assumindo o papel de imperatriz consorte. Isso significava sentar-se ao seu lado no teatro, no circo, nos banquetes oficiais, nas recepções diplomáticas. Cada aparição era uma atuação, uma exigência de manter a ficção de que era Popeia ressuscitada. Nero insistia que ele fosse tratado com as mesmas honras que haviam sido prestadas à sua defunta esposa. Os cortesãos, os embaixadores estrangeiros, os cidadãos, todos deviam dirigir-se a Sporo como se fosse imperatriz, oferecendo-lhe reverências, presentes e os respeitos devidos à esposa do divino César. Isso não era apenas um tormento para Sporo, mas também uma humilhação para todos os que o rodeavam, obrigados a participar do teatro da loucura de seu imperador. Qualquer desvio do comportamento de Popeia, qualquer vislumbre de sua própria identidade, teria sido percebido por Nero como uma traição à sua fantasia, com consequências potencialmente mortais. Ele devia caminhar, falar, sorrir e reagir exatamente como se esperava de Popeia, o que implicava uma vigilância constante sobre cada um de seus gestos e expressões. A vida tornou-se uma atuação ininterrupta, um papel que não podia abandonar, nem mesmo na intimidade, porque o olhar obsessivo de Nero o seguia por toda parte. E vida conjugal com Nero, se é que se pode chamar assim, era o epítome da desumanização. Sporo não era um companheiro, nem um igual, nem mesmo um escravo amado. Era um objeto de projeção, um recipiente para a obsessão de outro. A intimidade se convertia em uma extensão do teatro público, onde seu corpo e seu ser eram simplesmente cenários para a fantasia de Nero. Esse casamento simbólico e as aparições públicas não foram apenas atos de extrema crueldade para com Sporo, mas também uma demonstração grotesca do poder absoluto de Nero. Sua capacidade de forçar a realidade a se conformar com sua vontade mesmo nos assuntos mais íntimos e pessoais era ilimitada. Ele zombava das normas sociais, das expectativas da nobreza, da moralidade religiosa, tudo para satisfazer um capricho que desafiava a própria natureza humana. A cena de Sporo, o jovem castrado e transformado, sentado ao lado do imperador como sua imperatriz, deve ter sido um dos espetáculos mais estranhos e perturbadores da Roma imperial. Um testemunho vivo do abismo ao qual a megalomania desenfreada pode arrastar. O calvário de Sporo não se limitava à humilhação física e à imposição de uma nova identidade. A verdadeira crueldade residia no tormento psicológico, a implacável erosão de sua própria psique, sob o peso de uma existência forçada e emprestada. Cada dia, cada hora, cada minuto que Sporo vivia como Sabina, era uma lição na negação de si mesmo,
um aprofundamento no abismo da dissociação. Obrigado a viver como fantasma de outra pessoa, a negar seu próprio ser em cada gesto, em cada palavra, em cada interação, sua mente deve ter se tornado um campo de batalha. Quem era ele? Onde residia o verdadeiro Sporo quando seu corpo, seu nome, seu comportamento e até mesmo as expectativas dos que o rodeavam lhe gritavam que era outra pessoa? Para Sporo, esses pilares foram brutalmente demolidos. O reconhecimento social lhe era negado. Para Corte, era Sabina, a imperatriz reencarnada. Sua experiência era ditada pela fantasia de Nero e sua autopercepção, como podia sobreviver quando cada reflexo lhe mostrava um rosto que não era o seu, vestido com roupas que não lhe pertenciam, encarnando uma mulher que ele nunca foi. A constante pressão para manter a ilusão, a vigilância incessante de Nero e da corte, deve ter gerado um estado de ansiedade perpétua. Um deslize, um gesto espontâneo, que revelasse o homem por trás da máscara, podia ter consequências fatais. Portanto, Sporo se viu obrigado a erguer uma barreira entre seu eu interno e a pessoa que era forçado a projetar. Esse mecanismo de sobrevivência, a dissociação, permitiu-lhe funcionar, mas a um custo incalculável. Viver sob a sombra de Popeia, a mulher que se supunha que ele era, significava estar preso em uma prisão psicológica da qual não havia escapatória. Não podia fugir, não podia protestar, não podia ser ele mesmo. Cada respiração era uma mentira, cada interação, uma farsa. A solidão, apesar de estar rodeado pela opulência e pelo burburinho da corte imperial, deve ter sido avassaladora. Com quem podia compartilhar sua verdadeira agonia? Quem o veria como Sporo, o jovem, e não como a estranha reencarnação de Popeia? É possível que ele tenha desenvolvido alguma forma de síndrome de Estocolmo, uma adaptação psicológica em que, para sobreviver, começou a internalizar a identidade imposta, a encontrar algum vestígio de segurança ou propósito em seu papel. Mas mesmo que o tenha feito, isso não anula a coação, nem o sofrimento original. Essa tortura psicológica era mais insidiosa do que qualquer chicotada ou acorrentamento, porque atacava o próprio cerne do que significa ser um indivíduo. Nero não queria apenas seu corpo, mas também sua alma, sua consciência, sua existência. A história de Sporo é um testemunho dilacerante de como a identidade, quando é atacada sistematicamente e por um poder absoluto, pode ser desfigurada, negada e, em última instância, aniquilada. Seu calvário foi uma lenta e agonizante morte do eu, um processo de apagamento que o deixou vivendo como um eco, como o reflexo distorcido da obsessão de outro. A imensa tortura psicológica que Sporo suportou é, talvez, a parte mais trágica e comovente de sua história, um lembrete sombrio dos abismos de crueldade aos quais a megalomania pode chegar, e da extraordinária, embora dolorosa, capacidade do espírito humano de sobreviver sob as circunstâncias mais desumanas. A queda de Nero, um evento sísmico na história romana, longe de libertar Sporo de seu tormento, marcou o início de um novo capítulo em sua prolongada agonia. A voragem de intrigas políticas, rebeliões militares e conspirações palacianas, que finalmente levou ao suicídio do imperador no ano 608 d.C., significou uma mudança radical para o vasto império, mas para Sporo, a libertação completa nunca chegou. As legiões haviam se levantado, os senadores haviam conspirado, e o cerco sobre Nero havia se estreitado de forma inexorável. O homem que havia desafiado a moralidade e a realidade com sua obsessão por Popeia se viu, finalmente encurralado, abandonado por todos, e optou por tirar a própria vida antes de enfrentar a humilhação pública e a execução. Sua morte, um ato final de desespero egocêntrico, dissolveu o nexo direto de sua cruel fantasia com Sporo. No entanto, o jovem não recuperou sua liberdade nem sua identidade. A verdade é que Sporo, transformado em Sabina, havia se tornado uma figura notória demais. Um peculiar troféu, uma relíquia viva dos excessos de Nero. Sua história incomum, sua beleza andrógena e sua conexão com o depravado imperador o tornaram objeto de interesse,
para os homens poderosos que o sucederam no convulso ano dos 4 imperadores. Após a morte de Nero, Esporo caiu nas mãos de Ninfídio Sabino, prefeito do pretório e um dos principais instigadores da revolta contra Nero. Ninfídio, em um ato que refletia a depravação que continuava impregnando a elite romana, decidiu casar-se com Esporo, replicando a grotesca farsa de Nero. Esse fato sublinha que a crueldade não era exclusiva do falecido imperador, mas um sintoma de uma sociedade onde o poder corrompia e a dignidade individual era insignificante. Esporo, mais uma vez, foi forçado a desempenhar o papel da esposa, a viver como Sabina, a ser o objeto das fantasias de outro homem. A esperança de um retorno à sua vida anterior, a sua verdadeira identidade como Esporo, desvanecia com cada novo mestre. A morte de Ninfídio Sabino, pouco depois, pelas mãos de suas próprias tropas, não trouxe alívio duradouro. O jovem passou a ser posse do novo imperador, Otão, que também se afeiçoou a ele. A história se repetiu. Esporo continuou sendo tratado como uma mulher, a Sabina de Otão. A continuidade de seu tormento com diferentes mestres revela uma verdade mais sombria. Não era apenas a obsessão de Nero, mas a cultura de poder e objetificação que permitia que tais abusos se perpetuassem. Esporo não era visto como um ser humano, mas como um objeto de desejo, uma curiosidade exótica, um símbolo do status de seu possuidor. Seu corpo, sua aparência e a história que carregava consigo o convertiam em uma posse cobiçada, o que impedia sua libertação e seu retorno à anonimidade que tanto ansiava. Cada novo mestre, cada nova união, era uma reafirmação de sua identidade roubada, uma condenação a continuar vivendo a farsa de Sabina. A queda do tirano não foi, para ele, o fim da tirania, mas sua metamorfose, sua continuação sob diferentes nomes e diferentes faces. Esse período de sua vida, muitas vezes eclipsado pela figura imponente de Nero, é crucial para entender a profundidade de sua trajetória. Mostra que a anulação de sua identidade era tão completa que mesmo após a morte de seu torturador original, a sociedade em que vivia não podia vê-lo de outra maneira senão como a esposa de um imperador, ou de quem tivesse o poder de reclamar. A sombra de Nero, embora o homem tivesse morrido, continuava pairando sobre Esporo, aprisionando-o em um papel que lhe havia sido brutalmente imposto e que aparentemente não podia ser sacudido. Sua existência havia se tornado um perpétuo lembrete da maleabilidade do ser humano sob o peso de um poder absoluto e da incapacidade de uma sociedade de ver além das superfícies impostas. O último ato na tragédia de Esporo, um desfecho tão desolador quanto previsível, não foi um resgate, nem uma libertação, mas um final autoimposto, um ato de desespero que paradoxalmente se tornou sua única e última afirmação de vontade. Após a morte de Otão, na turbulenta sucessão do ano dos 4 imperadores, o destino de Esporo recaiu sobre Vitélio, o novo imperador. Vitélio, conhecido por sua crueldade e vulgaridade, concebeu uma humilhação final para o jovem que havia sido a esposa de seus predecessores. Seu plano era submeter Esporo à máxima degradação pública, ser apresentado no Coliseu, durante os jogos, ataviado com os vestidos de Prosérpina, a deusa do submundo, para ser violado simbolicamente ou talvez de forma literal, como parte de uma encenação teatral. A intenção era clara, não apenas denegrir Esporo, mas também zombar da memória de Nero e Otão, seus rivais caídos, através do objeto de sua obsessão. Para Esporo, essa perspectiva deve ter sido o cúmulo de seu calvário, o limiar de uma humilhação, que excedia até mesmo a anuação de sua identidade a qual havia sido submetido. Ele havia suportado a mutilação, o doutrinamento, a imposição de um nome e uma identidade alheias, e a farsa de ser a esposa de 2 imperadores. Mas a ideia de ser exibido como um espetáculo grotesco diante da plebe romana, seu corpo e seu ser convertidos em uma zombaria pública, foi uma ignomínia insuportável. Era a negação final de qualquer vestígio de dignidade, a redução de sua existência a um mero entretenimento para a multidão. A única forma de evitar essa ignomínia era tirar a própria vida. Foi uma escolha dilacerante, mas também um ato supremo de resistência. Ao decidir sobre sua própria morte,
Sporo recuperou o controle de seu corpo e seu destino, algo que lhe havia sido brutalmente arrebatado desde o dia em que Nero o descobriu. E com apenas uns 20 anos de idade, não foi um ato de fraqueza, mas de uma força desesperada. Foi a afirmação de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, o indivíduo pode reivindicar sua vontade, ainda que ao custo de sua própria vida. É um ato que contrasta notavelmente com o suicídio de Nero. O imperador tirou a vida para evitar a captura e a execução por seus crimes, um ato de fuga da justiça. O suicídio de Sporo, por sua vez, foi um ato de afirmação, uma recusa à completa desumanização, uma forma de dizer não à última e mais cruel das humilhações. Ao morrer, Sporo rompeu as cadeias invisíveis da identidade imposta, escapou da prisão psicológica em que havia estado aprisionado e libertou sua alma do tormento de ser o fantasma de outra pessoa, mas também serviu como um testemunho silencioso e poderoso da brutalidade de um poder sem limites e da extraordinária capacidade do espírito humano de buscar a liberdade, mesmo quando o único caminho para encontrá-la é através do último dos sacrifícios. O trágico final de Sporo ressoa através dos séculos, como um eco de sua resistência, um lembrete sombrio de que, mesmo na mais escura das tiranias, o indivíduo pode, em um último ato, afirmar sua própria dignidade e seu direito inalienável de ser o dono de seu próprio ser. Sua morte foi sua vitória final, um ato de desafio que, embora silencioso e pessoal, falou volumes sobre a resiliência do espírito humano diante da aniquilação da identidade. A ressonância da história de Sporo transcende o mero anedotário histórico para se tornar uma advertência atemporal, um eco ominoso que perdura através dos séculos, sobre os perigos inerentes ao poder absoluto e a fragilidade inerente da identidade humana frente à tirania. Sua vida, breve e carregada de um sofrimento inimaginável, erige-se como um testemunho eloquente não apenas da depravação a que pode chegar o espírito humano quando lhe são dadas rédeas soltas sobre a vida de outros, mas também da capacidade, por dolorosa que seja um indivíduo, para resistir à completa aniquilação de sua essência. Nero, um imperador com uma autoridade limitada e uma psique já desequilibrada, utilizou seu vasto domínio não para o bem do império, mas para satisfazer os caprichos mais retorcidos de sua alma atormentada. A morte de Popeia, um evento pessoal, tornou-se a desculpa para uma violação pública da humanidade. O caso de Sporo ilustra como, quando o poder não tem contrapesos, a linha entre o desejo e a realidade se desfigura perigosamente, levando a quem o detém a acreditar-se capaz de reescrever as leis da natureza e da dignidade humana. É-nos lembrado que o verdadeiro perigo do despotismo não reside unicamente na força bruta ou na coerção política, mas na capacidade de moldar a realidade, e o que é mais aterrorizante, de moldar a identidade dos indivíduos a seu bel prazer. Em segundo lugar, a narrativa de Sporo é um profundo estudo sobre a identidade. O que define uma pessoa é seu nome, seu gênero, seu corpo, seu comportamento social. No caso de Sporo, cada um desses elementos lhe foi arrebatado ou distorcido à força. Seu corpo foi mutilado, seu gênero redefinido, seu nome usurpado, seu comportamento coreografado. Foi obrigado a habitar uma identidade alheia, a de uma mulher morta, tornando-se um mero recipiente para a obsessão de outro. Isso levanta questões fundamentais sobre a natureza do eu, e sobre a fragilidade de nossa percepção de quem somos quando essa percepção é sistematicamente atacada do exterior. Sua história nos obriga a refletir sobre a importância da autonomia, da capacidade de nos definirmos, e sobre o horror de ser despojado dessa capacidade. A anulação de sua identidade não foi um acidente, mas um objetivo deliberado de Nero, uma manifestação extrema de controle. Finalmente, o suicídio de Sporo ergue-se como um poderoso ato de resistência. Em um mundo onde lhe havia sido negada toda agência, onde sua vida era uma propriedade, e seu corpo um palco para a fantasia de outros, a decisão de pôr fim à sua existência foi o único ato de autodeterminação que lhe restava. Não foi um ato de fraqueza, mas uma última e desesperada afirmação de sua vontade, uma recusa final à humilhação total que o esperava. Ao escolher morrer, Sporo reivindicou seu corpo e sua alma,
escapando da prisão de uma identidade imposta e de uma existência que já não lhe pertence. Sua morte, portanto, não é simplesmente o triste fim de uma vítima, mas um poderoso testemunho da inquebrantável busca por liberdade e dignidade do espírito humano, mesmo quando essa busca leva ao último sacrifício. A memória de Sporo, muitas vezes relegada a uma nota de rodapé na história de Nero, merece ser lembrada e estudada em seu próprio direito, não apenas como uma curiosidade macabra, mas como uma profunda lição sobre a crueldade humana, a vulnerabilidade da identidade e a incessante luta pela autodeterminação. Sua história é um espelho, no qual podemos ver refletidos os perigos do autoritarismo e a importância de proteger a dignidade e a autonomia de cada indivíduo, lembrando-nos que mesmo no mais escuro dos abismos, o espírito humano pode encontrar uma forma de afirmar sua própria essência, ainda que através do mais trágico dos atos. É um chamado à empatia, à reflexão sobre o abuso de poder e à eterna busca da liberdade pessoal. O legado de Sporo, para além de ser uma mera nota de rodapé nos anais da depravação neroniana, consolida-se como um sombrio lembrete das abismais profundidades da crueldade humana e da assombrosa, embora muitas vezes trágica, resiliência do espírito individual. Sua breve e atormentada existência não é apenas o relato de uma vítima, mas um espelho, através do qual a história nos interpela sobre as implicações do poder sem limites e a maleabilidade da identidade humana, quando se vê assediada pela vontade de um déspota. A vida de Sporo, marcada por uma transformação forçada e uma existência vicária, torna-se um símbolo perdurável da desumanização. Nero não só o converteu em eunuco e o vestiu de mulher, ele tentou apagar sua essência, seu gênero, seu nome, sua própria noção de si. Esse ato de aniquilação identitária vai além da tortura física ou da escravidão, adentra o território do metafísico, na tentativa de destruir a própria alma. A história de Sporo, nesse ser só poderosamente em contextos contemporâneos, onde a identidade é um campo de batalha, desde a opressão de grupos minoritários, até as discussões sobre a autodeterminação de gênero. Seu calvário nos insta a refletir sobre a importância fundamental de reconhecer e respeitar a individualidade de cada pessoa, e sobre os perigos de qualquer sistema ou ideologia que busque impor uma identidade sobre outra. Sua figura, portanto, torna-se um arquétipo da vítima da anulação sistemática, um eco de todos aqueles cuja existência foi negada ou reescrita pela força. Contém também uma poderosa mensagem de resistência, uma lição sobre a última forma de agência que resta. 3. Um ser humano quando tudo mais lhe foi arrebatado. Seu suicídio, longe de ser um sinal de rendição, foi um ato de suprema vontade. Ao tirar a própria vida para evitar a humilhação final no Coliseu, Sporo recuperou o controle de seu corpo e de seu destino, rompendo o ciclo da objetificação e da servidão. Foi um não rotundo à tirania, uma afirmação de que seu ser, embora desfigurado e torturado, não seria completamente consumido pela vontade alheia. Este ato final ressalta a diferença crucial entre a morte autoimposta do opressor e a da vítima. Enquanto Nero se suicidou por covardia e para evitar a justiça, Sporo o fez para preservar o último que lhe restava de dignidade e autonomia. É um testemunho de que a liberdade, mesmo em sua forma mais extrema e trágica, pode ser o último bastião contra a opressão total. O lembrete de Sporo não é confortável. É uma interpelação constante à consciência humana. Nos obriga a confrontar o lado obscuro de nossa própria história, a reconhecer a facilidade com que o poder pode corromper e desumanizar, e ao mesmo tempo, a maravilhar-nos ante a resiliência do espírito que se nega a ser completamente esmagado. Sua história, transmitida através dos séculos, não é um mero relato de perversão antiga, é uma lição viva sobre a importância da empatia, a necessidade de estabelecer limites ao poder e a eterna busca da dignidade e da autodeterminação para cada ser humano. Em um mundo onde as batalhas pela identidade e pela liberdade continuam sendo travadas, a figura de Sporo permanece como um farol sombrio mas crucial, lembrando-nos o preço que se paga quando a humanidade se perde e a dignidade é pisoteada, e a inquebrantável força do espírito, mesmo no mais profundo dos abismos, busca a luz da liberdade. Sua existência,
embora trágica, nos ensina que a dor pode ser uma escola de resistência e que a afirmação do eu, por mínima que seja, é o verdadeiro ato de rebeldia da tirania. Seu silêncio é, através do tempo, um grito ensurdecedor. A história de Sporo, incrustada nos anais da Roma imperial, transcende a mera anedota da depravação de um imperador para erguer-se como uma profunda análise sobre a natureza do desejo humano levado ao extremo patológico e as devastadoras consequências da objetificação. Não se trata simplesmente da perversão de Nero, mas de uma exploração sobre como a mente, quando lhe é concedido um poder ilimitado e se vê corroída pela dor e pela obsessão, é capaz de distorcer a realidade até o ponto da desumanização absoluta. O desejo de Nero não era por um novo amor ou um consolo, era por uma réplica, um duplo exato de Popeia Sabina. Esse anseio não buscava a companhia, mas a posse de uma imagem, a recriação de uma fantasia. É aqui que a história de Sporo adquire uma profundidade psicológica imensa. Ele não foi amado como pessoa, mas como um Holstatella, uma escultura viva sobre a qual Nero projetava sua dor e sua megalomania. Cada modificação em seu corpo, cada lição em seus modos, cada peça de roupa imposta, não eram atos de afeto, mas de apropriação. Ele se tornou um objeto fetichizado, uma posse a mais no vasto inventário do imperador, mas uma posse única por sua capacidade de ser o eco de uma morte. Sporo foi despojado de sua subjetividade, de seu direito a ser um quem para se converter em um que. Seu corpo deixou de ser um templo individual para se tornar um molde maleável ao capricho de outro. Sua identidade não foi reconhecida, mas negada sistematicamente. A sociedade romana, ao ser testemunha e cúmplice dessa transformação forçada, tornou-se um microcosmo de como as estruturas de poder podem permitir e validar a desumanização. Os cortesãos que o chamavam Sabina, os soldados que o protegiam como a uma imperatriz, todos participaram por medo ou por interesse da negação da humanidade de Sporo. Isso nos obriga a refletir sobre a cumplicidade social na opressão e como o silêncio pode ser tão devastador quanto o ato de violência direta. Em um mundo onde as redes sociais e a cultura da imagem muitas vezes reduzem os indivíduos às suas aparências ou aos seus papéis performáticos, a narrativa de Sporo ressoa com uma vigência inquietante. Até que ponto somos capazes de resistir à pressão externa para nos conformarmos com uma imagem ou um papel que não nos pertence? Onde reside nossa verdadeira identidade quando as expectativas sociais nos empurram a ser algo que não somos? O tormento psicológico de Sporo, obrigado a habitar uma mentira, é um testemunho da fragilidade do eu quando é assediado. Sua história nos adverte sobre os perigos de qualquer sistema, político ou social, que tente ditar a identidade de um indivíduo, que tente apagar a rica e complexa singularidade de cada ser humano, em nome de uma uniformidade imposta ou uma fantasia alheia. A vida de Sporo, então, se converte em um farol na escuridão, não só para iluminar a depravação de um imperador, mas para nos recordar a importância inalienável da autonomia, da dignidade do direito à própria identidade. Seu silêncio em sua época é hoje um grito que nos impulsiona a defender a humanidade inerente em cada pessoa, a reconhecer a subjetividade acima da objetificação e a desafiar qualquer forma de poder que pretenda moldar a alma humana a seu bel prazer. É uma lição sombria, mas essencial, sobre o respeito e a compaixão que devemos a cada existência, mas também aprofunda-se na dolorosa temática da resiliência em sua forma mais crua e desafiadora. A capacidade do espírito humano para se apegar a um vestígio de si mesmo, mesmo sob a anulação mais sistemática. Embora sua vida tenha sido um calvário de objetificação e despojamento identitário, a história de Sporo não é apenas a de uma vítima passiva, é também, e de maneira sutil mas potente, a crônica de uma sobrevivência interna e, finalmente, de um ato supremo de autolibertação. A resiliência de Sporo não se manifestou em uma rebelião aberta ou em uma fuga impossível. Em seu lugar, expressou-se na capacidade de sua psique para suportar a inimaginável pressão de ser forçado a viver como um duplo, como uma sombra de outro. É plausível que, para sobreviver mentalmente, Sporo tenha desenvolvido mecanismos de defesa,
como a dissociação que lhe permitissem separar seu eu interior da pessoa que se via obrigado a representar no teatro da corte. Essa dissociação, embora dolorosa em si mesma, pode ter sido seu refúgio, um espaço íntimo onde seu verdadeiro eu podia persistir, embora enclausurado e silencioso, longe do olhar invasivo de Nero e do escrutínio público. Imaginar seu mundo interior é especular sobre a luta constante para manter a sanidade, para lembrar quem era antes de ser Sabina, para se apegar à memória de uma existência onde sua identidade não era uma impostura. Cada dia de sua vida como o duplo de Popeia era uma batalha silenciosa contra a assimilação total, uma tentativa desesperada de preservar um núcleo de seu ser que não fosse acessível ao controle imperial. Essa forma de resistência interna, embora invisível para os historiadores e para seus contemporâneos, foi crucial para o que, em última instância, se tornou seu ato final de agência. Em vez de se submeter à última e mais degradante humilhação pública que Vitélio lhe reservava no Coliseu, Sporo escolheu sua própria morte. Esse ato não foi um abandono, mas uma escolha ativa e deliberada. Ao decidir o momento e a forma de seu fim, recuperou o controle de seu corpo e de seu destino, um controle que lhe havia sido brutalmente arrebatado no início de seu calvário. Em um contexto de poder absoluto onde os indivíduos eram meras ferramentas, o suicídio de Sporo torna-se um poderoso ato de autoafirmação. Foi sua última e mais contundente declaração. Minha vida me pertence. Se não posso viver como Sporo, também não serei a marionete de mais ninguém. Esse ato final de autodeterminação, realizado nas circunstâncias mais desesperadas, é a quintessência da resiliência humana. É o grito silencioso de uma alma que se nega a ser completamente subjugada, que prefere a extinção à aniquilação total de sua dignidade. A história de Sporo, então, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da resistência. Nem toda resistência se manifesta em campos de batalha ou em discursos eloquentes. Às vezes, a resistência mais profunda e pessoal é travada no foro íntimo, na inquebrantável recusa a ser despojado por completo do próprio ser, culminando em atos que, embora trágicos, são um testemunho da inalienável busca humana por liberdade e dignidade. O legado de Sporo nesse sentido é um farol sombrio mas poderoso que ilumina a capacidade do espírito humano para sobreviver e em última instância, para reivindicar sua essência, mesmo quando o preço é a própria vida. Sua história nos lembra que mesmo nos abismos da crueldade, a chama da individualidade pode arder e que o desejo de autonomia por sua própria natureza é inextinguível. Estende-se como uma ponte inquietante entre a antiguidade e as preocupações modernas, oferecendo um espelho no qual se refletem questões atemporais sobre a identidade, a objetificação e a fragilidade do ser humano diante do poder desmedido. Além de seu valor como anedota histórica, seu calvário ressoa com uma vigência surpreendente no discurso contemporâneo, servindo como uma advertência sobre os perigos inerentes à manipulação da identidade e a profunda necessidade de autonomia pessoal. Na atualidade, em uma sociedade cada vez mais interconectada e dominada pela cultura da imagem e pela percepção superficial, a história de Sporo adquire novas camadas de significado. A objetificação, embora raramente tão brutal e literal como a sofrida por ele, persiste em diversas formas. A pressão para se conformar a ideais de beleza ou de gênero, a mercantilização do corpo, a redução de indivíduos a perfis ou avatares no âmbito digital, são ecos distorcidos da mesma pulsão que levou Nero a modelar Sporo a seu bel prazer. Sua história nos obriga a perguntar: até que ponto permitimos que nossas identidades sejam moldadas pelas expectativas externas, pelo olhar de outros ou pelas demandas de sistemas maiores que nós mesmos? Onde reside a linha entre a adaptação social e a aniquilação do eu? A imposição de uma identidade de gênero alheia a Sporo é particularmente relevante no contexto das discussões atuais sobre a fluidez de gênero e a autodeterminação. Embora os termos e o entendimento fossem radicalmente diferentes na Roma antiga, a experiência de Sporo de ser forçado a encarnar um gênero que não era o seu e uma identidade feminina que lhe foi imposta,
sublinha a profunda violação psicológica que isso implica. Seu tormento ressalta a importância da autenticidade e do respeito à própria percepção de identidade de cada indivíduo, e o dano incalculável que se inflige quando essa autenticidade é negada ou violentada. Além disso, a narrativa de Sporo é um testemunho perene sobre a natureza da tirania e o abuso de poder. Nero, em sua ilimitada megalomania, acreditou que sua vontade era lei acima da natureza e da humanidade. Este é um padrão que se repete ao longo da história em regimes autoritários, em instituições abusivas ou em relações interpessoais tóxicas, onde um indivíduo ou um sistema exerce um controle absoluto sobre a vida e a identidade de outro. Sporo torna-se assim um símbolo universal da vítima da opressão, um lembrete de que a liberdade mais fundamental é a liberdade de ser um mesmo. Em um mundo onde a depressão e o desespero podem conduzir a decisões extremas, a história de Sporo, embora dolorosa, oferece uma perspectiva sobre a desesperada busca de controle sobre a própria vida quando todos os outros caminhos estão fechados. É um eco silencioso para todos aqueles que lutam para reivindicar sua autonomia em circunstâncias opressivas. Nos convida a examinar as sombras mais escuras da psique humana e as estruturas de poder que permitem que essas sombras se manifestem com uma crueldade devastadora. Nos urge a cultivar a empatia, a proteger a dignidade individual e a lutar por um mundo onde a identidade de cada pessoa seja sagrada, não um painel em branco para a projeção dos desejos ou fantasias de outro. A vida de Sporo, um tormento na antiguidade, torna-se uma lição viva para a humanidade moderna, um chamado à consciência e um lembrete ineludível da fragilidade e da resiliência do espírito humano. Sua história não é apenas um vestígio do passado, mas um espelho que reflete verdades incômodas sobre nosso próprio presente. O eco da história de Sporo, um nome que, embora silenciado pelo tempo e pela tirania, grita através dos séculos com a voz da identidade usurpada, estende-se muito além de seu trágico final na Roma antiga. Não é simplesmente o relato de uma vítima da depravação imperial, mas uma profunda reflexão sobre a capacidade do poder absoluto para distorcer a realidade e aniquilar a individualidade, assim como uma dolorosa meditação sobre a resiliência do espírito humano nas circunstâncias mais desumanas. O legado de Sporo não se mede em monumentos ou vitórias militares, mas nas perguntas incômodas que continua levantando sobre a natureza da dignidade, da autonomia e da moralidade coletiva. Sua vida, convertida em um teatro da obsessão de Nero, nos obriga a confrontar como a fragilidade da psique individual pode ser explorada até seus limites mais cruéis, e como a indiferença ou cumplicidade de uma sociedade podem cimentar a opressão. A figura de Nero, o arquiteto desse calvário, é a encarnação de um poder sem limites morais nem contrapesos institucionais. Sua dor pela perda de Poppaea Sabina, embora genuína em sua intensidade, transformou-se em uma obsessão delirante, uma manifestação de sua incapacidade de aceitar qualquer limite à sua vontade, até mesmo os impostos pela mortalidade. Para uma mente acostumada a que o mundo se dobrasse a seus desejos mais caprichosos, a morte de sua esposa não podia ser um ponto final, mas uma interrupção, um erro cósmico que ele, o imperador ungido, deveria corrigir. Essa convicção não era uma simples fantasia passageira. Era o motor de sua existência, uma missão autoimposta que justificava qualquer atrocidade, qualquer transgressão, em nome da restauração de sua amada. A corte, acostumada aos giros excêntricos de seu imperador, não pôde senão presenciar com horror, e ao mesmo tempo, com a prudência da autoconservação, como essa obsessão se cristalizava em uma demanda concreta, a aparição física de Poppaea, não sua recordação ou sua memória, mas sua presença palpável, seu toque, seu olhar. A descoberta de Sporo, um jovem escravo liberto cuja aparência casualmente lembrava Poppaea, não foi um achado fortuito, mas o início de uma violação programada e metódica da identidade. Desde o primeiro instante, Sporo deixou de ser um indivíduo para se tornar um objeto, tela em branco sobre o qual Nero projetaria sua fantasia. A castração, a brutal mutilação,
física a que foi submetido, foi o primeiro golpe nessa aniquilação identitária. Além da indescritível dor e dos riscos inerentes à cirurgia na antiguidade, esse ato foi uma demolição simbólica de sua virilidade, fundamental para a identidade masculina em Roma. Não era apenas uma alteração fisiológica, mas uma desconstrução de seu ser social, uma tentativa de reescrever seu gênero e seu lugar no mundo. A escolha de Nero de empregar médicos e recursos imperiais para uma crueldade tão específica sublinha a depravação de seu poder. O conhecimento que deveria curar foi pervertido para desfigurar e submeter. Esse ato de engenharia humana, motivado pelo capricho mais obscuro, lançou as bases para o tormento psicológico que se seguiria, uma agonia muito mais insidiosa e prolongada do que qualquer ferida física. A metamorfose de Sporo não parou no corpo. Estendeu-se à sua mente e comportamento, convertendo-o em um ator forçado no teatro da loucura de Nero. O rigoroso treinamento a que foi submetido para imitar os gestos, a voz, a vestimenta e os modos de Poppaea Sabina foi uma tortura psicológica implacável. Cada passo, cada sorriso forçado, cada palavra pronunciada com uma voz alheia, era uma lição na negação de si mesmo. Sporo foi obrigado a internalizar uma identidade que não lhe pertencia, a dissociar-se de sua própria realidade para habitar a de um fantasma. A imposição do nome Sabina, o segundo nome da defunta imperatriz, foi um ato de usurpação nominal que arrancou Sporo de seu próprio passado e lhe impôs uma nova e alienante identidade. Não era apenas um apelido, era uma sentença a viver como um eco, como o reflexo de uma obsessão. A vestimenta de Poppaea, as joias que adornavam seu corpo em vida, tornaram-se uma mortalha simbólica para a identidade de Sporo, um lembrete constante da mulher a quem estava suplantando. A pressão de manter a ilusão, de nunca revelar o homem por trás da máscara, deve ter sido um peso insuportável, gerando uma ansiedade perpétua e uma profunda solidão existencial. A cada dia que passava, a linha entre Sporo e Poppaea se tornava mais tênue, não apenas para Nero, mas horrivelmente para o próprio Sporo, preso em uma prisão psicológica da qual não havia escapatória, obrigado à farsa constante de sua própria existência. O clímax dessa farsa grotesca chegou com o casamento imperial de Nero com Sporo, uma cerimônia pública que não apenas formalizava a relação aberrante, mas a exibia ao mundo como uma manifestação da vontade irrefutável do imperador. Esse casamento, celebrado com toda a pompa e o boato que correspondiam a um matrimônio imperial, não era um ato de amor, mas de poder absoluto e humilhação. Sporo, vestido com o véu nupcial e as joias de Poppaea, foi forçado a participar dos ritos sagrados, a trocar os votos em uma paródia de união. A presença dos mais altos dignitários de Roma, obrigados a serem testemunhas dessa aberração, sublinha a magnitude tarina de Nero e a cumplicidade por medo de uma sociedade inteira. O silêncio que imperava na corte não era de reverência, mas de terror profundo, um medo da imprevisibilidade do imperador e das consequências de qualquer desaprovação. Após a cerimônia, a vida pública de Sporo, agora Sabina, tornou-se uma performance ininterrupta. Devia acompanhar Nero em todas as funções públicas, sentando-se ao seu lado como imperatriz consorte em teatros, circos e banquetes. Essa exibição constante era uma reafirmação diária de sua identidade usurpada, uma tortura contínua. Os cortesãos e embaixadores deviam dirigir-se a ele como se fosse Poppaea, perpetuando a fantasia. A vida de Sporo havia se transformado em um papel em que não havia descanso, nem mesmo na intimidade, pois o olhar obsessivo de Nero o seguia por toda parte. A desumanização era completa. Já não era um companheiro, nem mesmo um escravo amado. Era um objeto de projeção, um recipiente vazio para a loucura de outro, cuja existência só tinha sentido na medida em que servia a fantasia do tirano, demonstrando a capacidade ilimitada de um déspota para distorcer a realidade a seu bel prazer. O tormento psicológico de Sporo, talvez a faceta mais devastadora de seu calvário, revela a profundidade da violência que pode ser infligida à alma humana. Obrigado a viver como fantasma de outra pessoa, a negar seu próprio ser em cada gesto, em cada palavra, em cada interação, a mente de Sporo,
deve ter se convertido em um campo de batalha interno constante. A identidade é esse construto frágil forjado pela experiência, o reconhecimento social e a autopercepção, foi brutalmente demolida em seu caso, onde residia o verdadeiro esporo, quando seu corpo, seu nome, seu comportamento e até mesmo as expectativas daqueles que o rodeavam, lhe gritavam que era outra pessoa. É plausível que a dissociação tenha se tornado seu mecanismo de sobrevivência, uma forma de separar seu eu interno do papel que se via forçado a interpretar. No entanto, essa separação vinha com um custo incalculável: a perda da coesão interna e a profunda solidão que apenas uma alma presa em uma mentira pode conhecer. A vida de Sporo, sob a sombra de Popeia, era uma prisão psicológica da qual não havia escapatória. Não podia fugir, não podia protestar, não podia ser ele mesmo. Cada respiração era uma falsidade, cada interação, uma farsa. Esse tipo de tortura, mais insidiosa do que qualquer chicotada ou acorrentamento, atacava o aprocerne do que significa ser um indivíduo, buscando não apenas subjugar o corpo, mas também a consciência e a própria existência. A capacidade de um ser humano para resistir a tal assalto à sua identidade é um testemunho da inquebrantável necessidade de autonomia. Sporo, em seu silêncio e sua aparente submissão, travava uma batalha interna para preservar um vestígio de seu ser, um núcleo inacessível à tirania de Nero. Essa luta interna, embora invisível, foi a base para seu ato final de resistência, um lembrete de que a centelha da individualidade é difícil de extinguir. A queda de Nero, um evento sísmico na história de Roma, que marcou o fim de uma era de excessos, longe de trazer a libertação a Sporo, significou uma transição para novas formas de sofrimento. A voragem de intrigas políticas, rebeliões militares e conspirações palacianas, que finalmente levou ao suicídio do imperador no ano 68 DC, marcou um antes e um depois para o vasto império, mas para Sporo, a libertação completa nunca chegou. A morte de seu torturador original, longe de ser um final, foi apenas uma transição em seu calvário. Sporo, convertido na Sabina notória, havia se transformado em uma figura peculiar demais, um troféu exótico, uma relíquia viva dos excessos de Nero. Sua história em comum, sua beleza andrógena e sua intrínseca conexão com o depravado imperador o tornaram objeto de interesse para os homens poderosos que o sucederam no convulso ano dos 4 imperadores. Após a morte de Nero, Sporo caiu nas mãos de Ninfídio Sabino, o prefeito do pretório e um dos principais instigadores da revolta contra o imperador caído. Ninfídio, em um ato que refletia a persistente depravação da elite romana, decidiu casar-se com Sporo, replicando a grotesca farsa de Nero. Esse fato sublinha que a crueldade e a objetificação não eram exclusivas do falecido imperador, mas sintomas de uma cultura de poder onde a dignidade individual era insignificante e os indivíduos eram meras peças em um jogo de dominação. A repetição de seu tormento com diferentes mestres revelou uma verdade ainda mais sombria. Não era apenas a obsessão singular de Nero, mas a normalização da desumanização dentro de uma sociedade que permitia, e de fato, facilitava tais abusos. A persistência do tormento de Sporo, sob imperadores sucessivos, sublinha uma lição crucial. A desumanização, uma vez iniciada, pode adquirir uma inércia própria, que transcende o opressor original. Sporo não era simplesmente a propriedade de Nero. Ele havia se tornado um símbolo, uma curiosidade, uma extensão do status de quem o possui. Essa coisificação, a redução de um ser humano a um mero objeto de fascinação ou de exibição de poder, é um padrão recorrente ao longo da história. Para Ninfídio Sabino e depois para Otão, Sporo representava uma forma de legitimar sua própria posição ou de zombaria velada de seus predecessores. Ao tratar Sporo da mesma maneira que Nero, esses novos poderosos não apenas continuavam a crueldade, mas de fato a validavam e perpetuavam, demonstrando como as estruturas de poder podem normalizar o abuso. A vida de Sporo depois de Nero foi um prolongado eco de seu sofrimento original. Cada novo mestre, cada nova união, era uma reafirmação de sua identidade roubada, uma condenação a continuar vivendo a farsa de Sabina. A queda do tirano não foi, para ele, o fim da tirania, mas sua metamorfose,
e continuação sob diferentes nomes e diferentes faces. Esse período de sua vida, muitas vezes eclipsado pela figura imponente de Nero, é crucial para entender a profundidade de sua tragédia. Mostra que a anuação de sua identidade foi tão completa que mesmo após a morte de seu torturador original, a sociedade em que vivia não podia vê-lo de outra maneira senão como a esposa de um imperador, ou de quem tivesse o poder de reclamá-lo. A sombra de Nero, embora o homem tivesse morrido, continuava pairando sobre Sporo, aprisionando-o em um papel que lhe havia sido brutalmente imposto e que aparentemente não podia ser sacudido. Sua existência havia se tornado um perpétuo lembrete da maleabilidade do ser humano sob o peso de um poder absoluto e da incapacidade de uma sociedade de ver além das superfícies impostas. A persistência de seu sofrimento demonstra como a opressão pode enraizar-se profundamente nas estruturas sociais, mesmo além da vontade de um único indivíduo. O último ato na tragédia de Sporo, um desfecho tão desolador quanto previsível, não foi um resgate, nenhuma libertação no sentido convencional, mas um final autoimposto, um ato de desespero que, paradoxalmente, se tornou sua única e última afirmação de vontade. Após a morte de Otão na turbulenta sucessão do Ano dos Quatro Imperadores, o destino de Sporo recaiu sobre Vitélio, o novo imperador. Vitélio, conhecido por sua crueldade e sua vulgaridade, concebeu uma humilhação final para o jovem que havia sido a esposa de seus pretensores. Seu plano era submeter Sporo à máxima degradação pública, ser apresentado no Coliseu, durante os jogos, ataviado com os vestidos de Proserpina, a deusa do submundo, para ser violado simbolicamente ou talvez de forma literal, como parte de uma encenação teatral. A intenção era clara, não apenas denegrir Sporo, mas também zombar da memória de Nero e Otão, seus rivais caídos, através do objeto de sua obsessão. Para Sporo, essa perspectiva deve ter sido o cúmulo de seu calvário, o limiar de uma ignomínia que excedia até mesmo a anulação de sua identidade a qual havia sido submetido. Ele havia suportado a mutilação, o doutrinamento, a imposição de um nome e uma identidade alheias, e a farsa de ser a esposa de dois imperadores. Mas a ideia de ser exibido como um espetáculo grotesco diante da plebe romana, seu corpo e seu ser convertidos em uma zombaria pública, foi uma humilhação insuportável. Era a negação final de qualquer vestígio de dignidade, a redução de sua existência a um mero entretenimento para a multidão. Nesse momento, diante de uma degradação absoluta, Sporo encontrou uma última centelha de agência em meio à desolação. A única forma de evitar essa ignomínia era tirar a própria vida. Foi uma escolha dilacerante, mas também um ato supremo de resistência. Ao decidir sobre sua própria morte, Sporo recuperou o controle de seu corpo e seu destino, algo que lhe havia sido brutalmente arrebatado desde o dia em que Nero o descobrisse. E com apenas uns 20 anos de idade, não foi um ato de fraqueza, mas de uma fortaleza desesperada. Foi a afirmação de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, o indivíduo pode reivindicar sua vontade, ainda que ao custo de sua própria vida. É um ato que contrasta notavelmente com o suicídio de Nero. O imperador tirou a vida para evitar a captura e a execução por seus crimes, um ato de fuga da justiça. O suicídio de Sporo, por sua vez, foi um ato de afirmação, uma recusa à completa desumanização, uma forma de dizer não à última e mais cruel das humilhações. Ao morrer, Sporo rompeu as cadeias invisíveis da identidade imposta, escapou da prisão psicológica em que havia estado aprisionado e libertou sua alma do tormento de ser o fantasma de outra pessoa. Sua morte não apenas marcou o fim de seu sofrimento, mas também serviu como um testemunho silencioso e poderoso da brutalidade, de um poder sem limites e da extraordinária capacidade do espírito humano de buscar a liberdade, mesmo quando o único caminho para encontrá-la é através do último dos sacrifícios. O trágico final de Sporo ressoa através dos séculos como um eco de sua resistência, um lembrete sombrio de que, mesmo na mais escura das tiranias, o indivíduo pode, em um último ato, afirmar sua própria dignidade e seu direito inalienável de ser o dono de seu próprio ser. Sua morte foi sua vitória final, um ato de desafio que... 4. A tragédia de Sporo,
longe de ser um mero apêndice nos anais da excentricidade imperial romana, erige-se como um profundo estudo de caso sobre a patologia do poder absoluto e a maleabilidade da psique humana sob coação extrema. Sua história não é apenas um relato de sofrimento individual, mas uma janela inquebrantável para as profundezas da crueldade humana e para a paradoxal resistência do espírito que se nega a ser completamente obliterado. A narrativa de sua vida, marcada pela anulação sistemática de sua identidade, continua interpelando-nos com questões fundamentais sobre a dignidade, a autonomia e as responsabilidades inerentes ao exercício da autoridade. A figura de Nero, o arquiteto desse calvário, representa a encarnação de um poder sem limites morais nem contrapesos institucionais. Sua dor pela perda de Poppaea Sabina, embora genuína em sua intensidade, transformou-se em uma obsessão delirante, uma manifestação de sua incapacidade de aceitar qualquer limite à sua vontade, até mesmo os impostos pela mortalidade. Para uma mente acostumada a que o mundo se dobrasse a seus desejos mais caprichosos, a morte de sua esposa não podia ser um ponto final, mas uma interrupção, um erro cósmico que ele, o imperador ungido, deveria corrigir. Essa convicção não era uma simples fantasia passageira, era o motor de sua existência, uma missão autoimposta que justificava qualquer atrocidade, qualquer transgressão, em nome da restauração de sua amada. A corte, acostumada aos giros excêntricos de seu imperador, não pôde senão presenciar com horror e, ao mesmo tempo, com a prudência da autoconservação, como essa obsessão se cristalizava em uma demanda concreta. A aparição física de Poppaea, não sua recordação ou sua memória, mas sua presença palpável, seu toque, seu olhar. A descoberta de Sporo, um jovem escravo ou liberto cuja aparência casualmente lembrava Poppaea, não foi um achado fortuito, mas o início de uma violação programada e metódica da identidade. Desde o primeiro instante, Sporo deixou de ser um indivíduo para se tornar um objeto, um tela em branco sobre o qual Nero projetaria sua fantasia. A castração, a brutal mutilação física a que foi submetido, foi o primeiro golpe nessa aniquilação identitária. Além da indescritível dor e dos riscos inerentes à cirurgia na antiguidade, esse ato foi uma demolição simbólica de sua virilidade fundamental para a identidade masculina em Roma. Não era apenas uma alteração fisiológica, mas uma desconstrução de seu ser social, um intento de reescrever seu gênero e seu lugar no mundo. A escolha de Nero de empregar médicos e recursos imperiais para uma crueldade tão específica sublinha a depravação de seu poder. O conhecimento que deveria curar foi pervertido para desfigurar e submeter. Esse ato de engenharia humana, motivado pelo capricho mais obscuro, lançou as bases para o tormento psicológico que se seguiria. Uma agonia muito mais insidiosa e prolongada do que qualquer ferida física. A metamorfose de Sporo não parou no corpo, estendeu-se à sua mente e comportamento, convertendo-o em um ator forçado no teatro da loucura de Nero. O rigoroso treinamento a que foi submetido para imitar os gestos, a voz, a vestimenta e os modos de Poppaea Sabina foi uma tortura psicológica implacável. Cada passo, cada sorriso forçado, cada palavra pronunciada com uma voz alheia, era uma lição na negação de si mesmo. Sporo foi obrigado a internalizar uma identidade que não lhe pertencia, a dissociar-se de sua própria realidade para habitar a de um fantasma. A imposição do nome Sabina, o segundo nome da defunta imperatriz, foi um ato de usurpação nominal que arrancou Sporo de seu próprio passado e lhe impôs uma nova e alienante identidade. Não era apenas um apelido, era uma sentença a viver como um eco, como o reflexo de uma obsessão. A vestimenta de Poppaea, as joias que adornavam seu corpo em vida, tornaram-se uma mortalha simbólica para a identidade de Sporo, um lembrete constante da mulher a quem estava suplantando. A pressão de manter a ilusão, de nunca revelar o homem por trás da máscara, deve ter sido um peso insuportável, gerando uma ansiedade perpétua e uma profunda solidão existencial. A cada dia que passava, a linha entre Sporo e Poppaea se tornava mais tênue, não apenas para Nero, mas horrivelmente para o próprio Sporo, preso em uma prisão psicológica da qual não havia escapatória,
obrigado à farsa constante de sua própria existência. O clímax dessa farsa grotesca chegou com o casamento imperial de Nero com Esporo, uma cerimônia pública que não apenas formalizava a relação aberrante, mas a exibia ao mundo como uma manifestação da vontade irrefutável do imperador. Esse casamento, celebrado com toda a pompa e o boato que correspondiam a um matrimônio imperial, não era um ato de dower, mas de poder absoluto e humilhação pública. Esporo, vestido com o véu nupcial e as joias de Popeia, foi forçado a participar dos ritos sagrados, a trocar os votos em uma paródia de união. A presença dos mais altos dignitários de Roma, obrigados a serem testemunhas dessa aberração, sublinha a magnitude da tirania de Nero e a cumplicidade por medo de uma sociedade inteira. O silêncio que imperava na corte não era de reverência, mas de terror profundo, um medo da imprevisibilidade do imperador e das consequências de qualquer desaprovação. Após a cerimônia, a vida pública de Esporo, agora Sabina, tornou-se uma performance ininterrupta. Devia acompanhar Nero em todas as funções públicas, sentando-se ao seu lado como imperatriz consorte em teatros, circos e banquetes. Essa exibição constante era uma reafirmação diária de sua identidade usurpada, uma tortura contínua. Os cortesãos e embaixadores deviam dirigir-se a ele como se fosse Popeia, perpetuando a fantasia. A vida de Esporo havia se transformado em um papel em que não havia descanso, nem mesmo na intimidade, pois o olhar obsessivo de Nero o seguia por toda parte. A desumanização era completa, já não era um companheiro, nem mesmo um escravo amado, era um objeto de projeção, um recipiente vazio para a loucura de outro, cuja existência só tinha sentido na medida em que servia à fantasia do tirano, demonstrando a capacidade ilimitada de um déspota para torcer a realidade a seu bel prazer. O tormento psicológico de Esporo, talvez a faceta mais devastadora de seu calvário, revela a profundidade da violência que pode ser infligida à alma humana. Obrigado a viver como o fantasma de outra pessoa, a negar seu próprio ser em cada gesto, em cada palavra, em cada interação. A mente de Esporo deve ter se convertido em um campo de batalha interno constante. A identidade é esse construto frágil forjado pela experiência, o reconhecimento social e a autoperceção foi brutalmente demolida em seu caso. Onde residia o verdadeiro Esporo quando seu corpo, seu nome, seu comportamento e até mesmo as expectativas daqueles que o rodeavam lhe gritavam que era outra pessoa. É plausível que a dissociação tenha se tornado seu mecanismo de sobrevivência, uma forma de separar seu eu interno do papel que se via forçado a interpretar. No entanto, essa separação vinha com um custo incalculável: a perda da coesão interna e a profunda solidão que apenas uma alma presa em uma mentira pode conhecer. A vida de Esporo sob a sombra de Popeia era uma prisão psicológica da qual não havia escapatória. Não podia fugir, não podia protestar, não podia ser ele mesmo. Cada respiração era uma falsidade, cada interação uma farsa. Esse tipo de tortura, mais insidiosa do que qualquer chicotada ou acorrentamento, atacava o núcleo mesmo do que significa ser um indivíduo, buscando não apenas subjugar o corpo, mas também a consciência e a própria existência. A capacidade de um ser humano para resistir a tal assalto à sua identidade é um testemunho da inquebrantável necessidade de autonomia. Esporo, em seu silêncio e sua aparente submissão, travava uma batalha interna para preservar um vestígio de seu ser, um núcleo inacessível à tirania de Nero. Essa luta interna, embora invisível, foi a base para seu ato final de resistência, um lembrete de que a centelha da individualidade é difícil de extinguir. A queda de Nero, um evento sísmico na história de Roma, que marcou o fim de uma era de excessos, longe de trazer a libertação a Esporo, significou uma transição para novas formas de sofrimento. A voragem de intrigas políticas, rebeliões militares e conspirações palacianas, que finalmente levou ao suicídio do imperador no ano 68 d. marcou um antes e um depois para o vasto império, mas para Esporo a libertação completa nunca chegou. A morte de seu torturador original, longe de ser um final, foi apenas uma transição em seu calvário. Esporo, convertido na Sabina notória, havia se transformado em uma figura peculiar demais, um troféu exótico,
uma relíquia viva dos excessos de Nero. Sua história em comum, sua beleza andrógina e sua intrínseca conexão com o depravado imperador o tornaram objeto de interesse para os homens poderosos que o sucederam no convulso ano dos 4 imperadores. Após a morte de Nero, Esporo caiu nas mãos de Ninfídio Sabino, o prefeito do pretório e um dos principais instigadores da revolta contra o imperador caído. Ninfídio, em um ato que refletia a persistente depravação da elite romana, decidiu casar-se com Esporo, replicando a grotesca farsa de Nero. Esse fato sublinha que a crueldade e a objetificação não eram exclusivas do falecido imperador, mas sintomas de uma cultura de poder, onde a dignidade individual era insignificante e os indivíduos eram meras peças em um jogo de dominação. A repetição de seu tormento com diferentes mestres revelou uma verdade ainda mais sombria. Não era apenas a obsessão singular de Nero, mas a normalização da desumanização dentro de uma sociedade que permitia, e de fato facilitava tais abusos. A persistência do tormento de Esporo sob imperadores sucessivos sublinha uma lição crucial. A desumanização, uma vez iniciada, pode adquirir uma inércia própria que transcende o opressor original. Esporo não era simplesmente a propriedade de Nero, ele havia se convertido em um símbolo, uma curiosidade, uma extensão do status de quem o possuía. Essa coisificação, a redução de um ser humano a um mero objeto de fascinação ou de exibição de poder, é um padrão recorrente ao longo da história. Para Ninfídio Sabino e depois para Otão, Esporo representava uma forma de legitimar sua própria posição ou de zombaria velada de seus pretensores. Ao tratar Esporo da mesma maneira que Nero, esses novos poderosos não só continuavam a crueldade, mas de facto a validavam e perpetuavam, demonstrando como as estruturas de poder podem normalizar o abuso. A vida de Esporo depois de Nero foi um prolongado eco de seu sofrimento original. Cada novo mestre, cada nova união, era uma reafirmação de sua identidade roubada, uma condenação a continuar vivendo a farsa de Sabina. A queda do tirano não foi, para ele, o fim da tirania, mas sua metamorfose e continuação sob diferentes nomes e diferentes faces. Esse período de sua vida, muitas vezes eclipsado pela figura imponente de Nero, é crucial para entender a profundidade de sua tragédia. Mostra que a anulação de sua identidade foi tão completa que mesmo após a morte de seu torturador original, a sociedade em que vivia não podia vê-lo de outra maneira senão como a esposa de um imperador, ou de quem tivesse o poder de reclamar. A sombra de Nero, embora o homem tivesse morrido, continuava pairando sobre Esporo, aprisionando-o em um papel que lhe havia sido brutalmente imposto e que aparentemente não podia ser sacudido. Sua existência havia se tornado um perpétuo lembrete da maleabilidade do ser humano sob o peso de um poder absoluto e da incapacidade de uma sociedade de ver além das superfícies impostas. A persistência de seu sofrimento demonstra como a opressão pode enraizar-se profundamente nas estruturas sociais, mesmo além da vontade de um único indivíduo. O último ato na tragédia de Esporo, um desfecho tão desolador quanto previsível, não foi um resgate, nem uma libertação no sentido convencional, mas um final autoimposto, um ato de desespero que, paradoxalmente, se tornou sua única e última afirmação de vontade. Após a morte de Otão na turbulenta sucessão do ano dos 4 imperadores, o destino de Esporo recaiu sobre Vitélio, o novo imperador. Vitélio, conhecido por sua crueldade e sua vulgaridade, concebeu uma humilhação final para o jovem que havia sido a esposa de seus predecessores. Seu plano era submeter Esporo à máxima degradação pública, ser apresentado no Coliseu, durante os jogos, ataviado com os vestidos de Procérpina, a deusa do submundo, para ser violado simbolicamente, ou talvez de forma literal, como parte de uma encenação teatral. A intenção era clara, não apenas denegrir Esporo, mas também zombar da memória de Nero e Otão, seus rivais caídos, através do objeto de sua obsessão. Para Esporo, essa perspectiva deve ter sido o cúmulo de seu calvário, o limiar de uma ignomínia que excedia até mesmo a anulação de sua identidade a qual havia sido submetido. Ele havia suportado a mutilação,
O doutrinamento, a imposição de um nome e uma identidade alheias, e a farsa de ser a esposa de 2 imperadores. Mas a ideia de ser exibido como um espetáculo grotesco diante da plebe romana, seu corpo e seu ser convertidos em uma zombaria pública, foi uma humilhação insuportável. Era a negação final de qualquer vestígio de dignidade, a redução de sua existência a um mero entretenimento para a multidão. Nesse momento, diante de uma degradação absoluta, Esporo encontrou uma última centelha de agência em meio à desolação. A única forma de evitar essa ignomínia era tirar a própria vida. Foi uma escolha dilacerante, mas também um ato supremo de resistência. Ao decidir sobre sua própria morte, Esporo recuperou o controle de seu corpo e seu destino, algo que lhe havia sido brutalmente arrebatado desde o dia em que Nero o descobriu. E com apenas uns 20 anos de idade, não foi um ato de fraqueza, mas de uma fortaleza desesperada. Foi a afirmação de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, o indivíduo pode reivindicar sua vontade, ainda que ao custo de sua própria vida. É um ato que contrasta notavelmente com o suicídio de Nero. O imperador tirou a vida para evitar a captura e a execução por seus crimes, um ato de fuga da justiça. O suicídio de Esporo, por sua vez, foi um ato de afirmação, uma recusa à completa desumanização, uma forma de dizer não à última e mais cruel das humilhações. Ao morrer, Esporo rompeu as cadeias invisíveis da identidade imposta, escapou da prisão psicológica em que havia estado aprisionado e libertou sua alma do tormento de ser o fantasma de outra pessoa. Sua morte não apenas marcou o fim de seu sofrimento, mas também serviu como um testemunho silencioso e poderoso da brutalidade de um poder sem limites e da extraordinária capacidade do espírito humano de buscar a liberdade, mesmo quando o único caminho para encontrá-la é através do último dos sacrifícios. O trágico final de Esporo ressoa através dos séculos como um eco de sua resistência, um lembrete sombrio de que, mesmo na mais escura das tiranias, o indivíduo pode, em um último ato, afirmar sua própria dignidade e seu direito inalienável de ser o dono de seu próprio ser. Sua morte foi sua vitória final, um ato de desafio que, embora silencioso e pessoal, falou volumes sobre a resiliência do espírito humano diante da aniquilação da identidade. Seu legado, embora não tão glorioso quanto o de outros personagens romanos, é, no entanto, um testamento duradouro à incansável luta do ser humano para manter sua essência e à inquebrantável necessidade de autonomia.